Então, através dessa visão, né, dessa reflexão ao qual o Senhor me deu, o Senhor me dava uma palavra também, né, a palavra de sulamita, né? Quantas sulamitas tem, muitas pessoas têm perguntado como vai e elas têm respondido que vai tudo bem, mas na realidade tá todas quebradas por dentro, tá toda quebrada por dentro, porque o galo quer cantar de galo dentro do galinheiro, mas fora do galinheiro quer abaixar a crista, mas só que o Senhor ele estava fazendo eu contemplar aquela situação, né, daquela galinha, né, e o galo ali subindo, né, na cabeça dela e batendo com o bico na cabeça dela, batendo, e eu falava, Senhor, que negócio é esse? Por que esse galo tá fazendo isso com ela? E o Senhor fazia eu contemplar, e o Senhor falava assim para mim, assim, filha, passa a mão por cima da crista dele, e quando eu passava a mão por cima da crista dele, a cabeça dele ia lá no chão, ele ficava horas e mais horas, irmão, horas e mais horas, com o bico lá no chão. E o Senhor falava para mim assim, filha, vou eu abaixar a crista de muitos galos, porque dentro do galinheiro tá cantando de galo, para cima daquela que eu botei do lado, mas só que eu, o Senhor, vou abaixar a crista. O Senhor falava para mim que vai abaixar a crista de muitos galos, né, porque dentro do galinheiro quer cantar de galo, mas fora, né, do galinheiro quer abaixar a crista, mas só que vai encontrar um galo que é mais galo do que ele. E o Senhor falando, o Senhor vai causar uma situação que vai ter muitos galos, né, que vai bater de frente com um galo que é mais galo do que ele, que é o Senhor, porque o Senhor não tem se agradado daquilo que o Senhor tem botado do teu lado, com a atitude que você, né, está tendo, né, com essas pessoas. Então o Senhor me trouxe aqui através dessa palavra para liberar para a tua vida, né, sulamita. Deus contemplou o que tem acontecido, Deus contemplou aquilo que você está passando, Deus contemplou, né, o que você tem falado com ele, entregado na mão dele, e o Senhor, né, tem contemplado você dizendo, pai, eu já não aguento mais essa situação, eu já não aguento mais passar por isso, eu já não aguento mais, né, sofrer, né, por isso, mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã, né, para deixar essa reflexão, para deixar essa reflexão e essa visão, né, quando ali, né, o galo entrou, né, que meus filhos trouxe ele já entrou já, né, cantando de galo e ali soltando aquele som muito alto, e quando ele viu ela, então estufou o peito, foi pra cima, né, dela, e ali ficou bicando na cabeça dela o tempo todo, e ali foi a hora que o Senhor começou a me dar, né, a visão que estava acontecendo, e o Senhor falou, passa a mão por cima da cabeça dele, né, porque eu vou abaixar a crista dele, né, porque ele vai bater de frente agora, né, com um galo que é mais galo do que ele. Tem muitos galos que o Senhor vai abaixar a crista, porque o Senhor proporcionou pessoas do teu lado, não foi para você cantar de galo, não foi para você querer cantar de galo, porque dentro do galinheiro quer cantar de galo, mas fora do galinheiro quer abaixar a crista, mas vai encontrar um galo que é mais galo do que ele, e o Senhor, ele falava comigo que vai quebrar todinho, tem crista de galos que vai, né, para baixo, porque vai ficar todo moído, porque vai bater de frente com um galo que é mais galo do que ele, porque Deus não tá, né, se agradando das situações que tem acontecido, né, com aquelas pessoas que o Senhor tem colocado do teu lado. Deus não está se agradando. Então o Senhor me trouxe nessa manhã para liberar essa palavra para sulamitas, né, e o Senhor falava para mim, sulamita, muitas das vezes pessoas perguntam como vai você, e você tem falado que está tudo bem, mas o Senhor tem contemplado a tua dor, o Senhor tem contemplado o teu choro, o Senhor tem contemplado noites e mais noites, você tem chorado e falado o Senhor que não está mais suportando essa situação. Então o Senhor me trouxe nessa manhã para liberar, né, o Senhor vai de encontro, né, esse galo, o Senhor vai de encontro a esse galo, porque ele não vai bater de frente, né, com qualquer um, ele vai bater de frente com um galo que é mais galo do que ele. O Senhor, ele vai abaixar a crista de muitos galos, porque Deus botou pessoas do lado, não foi para ser maltratada, não foi para ser judiada, não foi para ser pisada, não foi para ser humilhada, mas foi para ser cuidada. Então o Senhor me trouxe nessa manhã, né, para dizer, não se preocupe, sulamita, o Senhor está chegando, né, e o Senhor vai abaixar a crista desse galo, né, e quando eu vi aquela situação daquele galo ali em cima,
né, daquela fêmea ali, bicando a cabeça dela o tempo todo, e ela acuada, não poderia dar um passo. E eu falei, Senhor, que negócio é esse? E quando o Senhor falava, passa a mão por cima, aí eu passei a mão por cima, né? Quem tem sítio, né, sabe que tem aqueles galos, né, que quando solta para sair, eles dão aquele, né, aquele som alto, né, a respeito do sol que tá saindo, e é assim que o Senhor me mostrava esses galos, né, com aquela coroa vermelha na cabeça, e o Senhor fazia, né, eu passo a mão por cima, e ali o Senhor abaixava a crista desse galo. Vai ter galos que o Senhor, ele vai abaixar a crista, porque o Senhor não tá, né, se agradando por algumas situações que têm acontecido, porque Deus tem colocado pessoas do teu lado e você tem maltratado, e não foi isso, né, que o Senhor, ele quer, entendeu? Então, assim, não é isso que Deus está se agradando. Então, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer que vai abaixar a crista de muitos galos. E quando o Senhor me deu essa visão, eu olhei aquela visão, eu falei assim, vou ser bem sincera, irmãos, eu sou muito sincera, né, aquilo que o Senhor, quando me dá assim, eu sou muito sincera diante de Deus. Quando o Senhor me deu aquela visão ali, eu fiquei olhando, eu falei, irmão, sinceramente, eu falei, aí não, né? Aí fica difícil, logo na minha presença. Então, até eu como pessoa, eu fiquei olhando aquela situação, o Senhor me dando aquele rolo, me levando um profundo, porque quando Deus me dá assim, irmão, Ele me dá coisas simples, e quando Ele me dá coisas simples, Ele já me dá para eu ver o que está acontecendo. E quando o Senhor me deu essas coisas simples, né, essa situação do galo, né, e da fêmea, eu pude entender o que era. O Senhor falando, vou abaixar, né, a crista de muitos por aí, né, que tem, né, feito isso. Então, assim, é uma situação meia, né, que eu fiquei olhando, falei, meu Deus, é difícil, mas eu creio que o Senhor é fiel, entendeu? Para fazer algo sobrenatural. Então, eu creio que muitos vão voltar nesse vídeo para testemunhar aquilo que o Senhor, Ele vai fazer, porque tem galos que, né, vai encontrar e vai bater de frente com um galo que é mais galo do que ele, e o Senhor falava para mim que vai quebrar todinho, e não peça tu misericórdia, porque na hora de cantar de galo dentro do galinheiro soube, mas na hora de sair do galinheiro e abaixar a crista, né, do lado de fora sabe, mas só que vai ter um encontro com o Senhor que vai bater de frente, né? E o Senhor, ele vai fazer aquilo que é necessário ser feito, tá? E até aqui o Senhor tinha me dado, e quando eu vi aquela situação, eu falei, meu Deus, é muito forte isso, né? Até hoje, graças a Deus, né? É porque eu não tenho eles aqui mais, né, a galinha, nem o galo, mas se eu tivesse eles ainda, eu ia mostrar para vocês aqui no vídeo como que eles são, né? Então, assim, o Senhor, ele fazia eu contemplar essa visão, e o Senhor me trouxe essa reflexão através disso tudo. Então, né, o Senhor é tremendo e é fiel sobre as nossas vidas, né? E o Senhor me dava a passagem de Sulamita, tá bom, meus irmãos? Então, assim, toma posse nessa manhã a passagem ao qual o Senhor me deu de Sulamita. Tem sulamitas que falam pro Senhor que tá tudo bem, mas na realidade tá toda moída, tá toda quebrada por dentro, tá toda quebrada devido por causa de galos que tá cantando de galo dentro do galinheiro. Mas só que o Senhor, ele falava para mim, né, que o galo vai bater de frente com um galo que é mais galo do que ele. E o Senhor vai quebrar todinho. E você vai voltar nesse vídeo para testemunhar aquilo que o Senhor falou através dessa reflexão e dessa visão, né, que o Senhor proporcionou, e através dessa palavra de Sulamita, tá? Toma posse, recebe nessa manhã a tua vitória,